Olá, bom dia, maravilhosos. Boa tarde, Angola. Boa tarde, Portugal. Moçambique. Por que eu estou cumprimentando Portugal, Angola, Moçambique? Porque nós demos conta que nossos seguidores, a maior parte deles, também estão vindo desses países. Portugal, olá! Moçambique, Angola, meu país, com certeza. Muito obrigada. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu quero falar sobre dois elementos. Você já ouviu falar sobre sintonia e sobre conexões? Pois muito bem, meus amores, você precisa saber que sintonia é a harmonia entre o pensamento e as ações. E sem eles, você acaba se desconectando dos seus objetivos, sonhos e propósito. Por que você está falando sobre isso, Chocolate? Eu estou falando sobre sintonia porque nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos propósitos, as nossas prioridades e todos esses elementos que eu acabei falando, conectado às decisões e às escolhas, com as pessoas que estão em sintonias conosco, que vibram na mesma sintonia, porque nós sabemos que infelizmente algumas pessoas estão do nosso lado, mas eles não estão caminhando conosco, não estão olhando na mesma direção que nós, não estão vibrando na mesma sintonia. E quando você se alinha ou está ao lado de pessoas que não estão vibrando na sintonia em que você está, as coisas tendem a desandar. As coisas tendem a não dar certo. Por isso é que você precisa prestar bastante atenção. Uma coisa é a gente desejar, é a gente querer muito estar ao lado de certas pessoas, porque eu gosto, é uma pessoa maravilhosa, é bonita, é incrível, é admirável, é tudo isso. A outra coisa é essa pessoa agregar um certo tipo de valor para você. E quando a gente fala sobre valor, as pessoas confundem muito valor com dinheiro. As pessoas confundem muito valor com bens materiais, com outras coisas. Valor tem a ver com tudo. Valor tem a ver com crescimento, valor tem a ver com desenvolvimento, com produtividade, com a realização dos seus sonhos, com a concretização dos seus propósitos, dos seus objetivos. Então, se você tem um propósito, você tem um sonho, você pretende alcançar certo nível da sua vida, você precisa estar conectado, você precisa conhecer pessoas que estejam na mesma vibração do qual você está. Se você está vibrando positividade, prosperidade, riqueza, quero ser isso, quero ser grande, você tem que andar com certeza com pessoas grandes. E se você está na vibração do amor, da paixão, da entrega, do desejo, do tesão, te aconselho a andar com pessoas que estão também na mesma vibração. Porque às vezes, o que acontece com o ser humano? Nós sofremos por falta de conhecimento. Vocês já ouviram a frase que conhecimento é poder? Quando nós falamos que o conhecimento é poder, é realmente poder. Porque na teoria, você falar que sabe de certas coisas, conhece certas coisas, ele só tem vazão ou só tem relevância quando você transforma a teoria em prática. Quando você transforma o conhecimento em sabedoria, que é transformado através dos seus comportamentos, das suas atitudes. E isso só acontece quando você se alinha a pessoas que reconhecem o que é informação, o que é conhecimento e quando transformam isso em sabedoria. Por isso é que nós vemos algumas pessoas sofrendo desnecessariamente, como por exemplo, Angola acordou um certo dia esperando por uma live em que uma pessoa estaria falando sobre a sua vida, sobre o seu trajeto. É ótimo, nós adoramos uma bela fofoca sobre o que está acontecendo, mas certas coisas já não são novidades quando já está público, não é? Então você fala, mas aconteceu. Saiba diferenciar conhecimento, informação e sabedoria. O que isso vai mudar na sua vida? Qual é a relevância? Então, vibra de acordo com aquilo que você espera. Por que você está falando isso, Chocolate? Quando eu falava sobre conexões, sobre vibrações ao lado de pessoas que vibram as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, pensamentos, ideias, ideais e outras coisas mais.
Nós, às vezes, queremos vibrar na sintonia errada. A pessoa está vibrando apenas desejo, tesão, sexo, outras coisas, mas quando você está vibrando amor, entrega, família, constituição de uma família, aí você fala, eu me entreguei tanto, eu fiz aquilo, eu dei tudo e você não me correspondeu. A correspondência, a reciprocidade não é algo que se pede, que se exige, que se cobra. É algo que a gente recebe de acordo à vibração e a sintonia que a outra pessoa está vivendo. Se a pessoa não está na sintonia, na vibe do amor, na vibe da responsabilidade, na vibe da entrega, você não pode simplesmente exigir que essa pessoa venha e te entrega tudo, te entrega aquilo que você está dando, não é? Você precisa saber que sintonia eu estou, que vibrações eu estou emanando e o que eu vou receber em troca. Porque se você está ao lado de alguém que não está vibrando na mesma sintonia que você, na sintonia da prosperidade, na sintonia do dinheiro, como por exemplo é o meu caso, vocês sabem disso, que eu estou vibrando na sintonia do bilionária, né? Porque eu pretendo ser bilionária antes dos 50, era antes dos 40, né? Mas nós estamos caminhando para lá, já estamos caminhando, já estamos tendo um passo, já estamos um passo à frente daquilo que nós queríamos. Mas eu estou caminhando na sintonia da vibração do bilionário. E Chocolate, o que é que você está fazendo para que isso realmente aconteça? Eu estou me conectando com pessoas grandes, com pessoas que pensam grande, com pessoas que têm uma mentalidade livre, leve e solta, com pessoas que pensam dinheiro, que pensam prosperidade, e tenho me conectado com pessoas que realmente sabem o que elas querem da sua vida, financeira de preferência, que sabem o que precisam fazer para crescer e para ter a sua liberdade financeira. Então eu estou conectada a essas pessoas. Então eu não posso querer ser uma coisa quando eu não me conecto com as pessoas que querem ou que têm exatamente ou que vivem aquilo que eu quero. É um engano. O engano, o equívoco, não é das pessoas que estão do seu lado, é o seu, porque você não conhece qual é o seu lugar. Porque é aquela frase que diz, quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, o desconforto não pode ser do outro, o desconforto tem que ser nosso. Aquilo que me desconforta tem que realmente mudar, porque aquilo que a gente não muda na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo, é porque a gente gosta, a gente se conforma. Ninguém se conforma com o desconfortável, com o ruim, com o que não faz bem. Então, quando algumas pessoas dizem, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, aquilo não me faz bem, eu gostaria de ter mais. A pergunta que fica é, o que você está fazendo para que o mais venha? Para que o melhor aconteça? Que mudanças de comportamentos, de atitudes, de ações você tem feito para que as coisas realmente mudem? Porque as coisas não podem mudar só porque nós pensamos. Tudo bem que dizem que pensamentos geram ações e ações geram comportamentos e atitudes que mudam destinos e transformam o nosso futuro. Entretanto, isso só acontece quando as ações estão alinhadas aos resultados. Quando você não tem uma ação produtiva, uma ação que mude realmente os seus resultados, de nada adianta pensar positivo, porque só pensar as coisas não vão. Infelizmente a gente não tem como mudar, mexer uma cadeira apenas com a força do pensamento. Dizem que é possível, então você precisa praticar mais vezes para chegar lá. Mas o que eu quero dizer, conecte-se com aquelas pessoas que estejam alinhados, sintonizados aos seus propósitos, aos seus ideais. Aí eu gostaria disso, daquilo, eu quero fazer aquilo. Então ande com quem já faz, converse com quem faz, conecte-se, tenha conexões. Conheça pessoas. Eu costumo dizer que cada conversa que eu tenho, quer nas redes sociais, quer no meu cotidiano, no dia a dia, eu transformo isso em duas coisas, em negócio ou em crescimento pessoal e profissional. Mas eu não perco meu tempo falando com quem não vai agregar um valor de um certo jeito. E não é apenas financeiro, existem vários valores. Valores emocionais, valores entre todos os outros. Escolha o que você quer, mas conecte-se, vibre na frequência daqueles que realmente se conectam a você.